Olá, tudo bom? Hoje é quinta-feira e a gente vai dar continuidade para a nossa playlist Como se tornar sobrenatural, Dr. Joe Dispenza. E aí, a gente estava conversando no último encontro nosso, na terça-feira, sobre os centros de energia. A gente usei esse bonequinho aqui ó, para poder falar sobre onde estavam esses pontos, né? Então a gente mostrou os três chakras inferiores, né? Seria mais ou menos aqui no meio e aqui no umbigo, né? Então seria o primeiro, o chakra dos órgãos sexuais, o segundo chakra que fica entre o terceiro e o primeiro, né? Que fica aqui responsável pelos órgãos reprodutores, o terceiro chakra, né? Que está aqui no plexo solar. Então são os três inferiores. Aí você tem o quarto chakra, que é o chakra do coração, né? Depois você tem o quinto, que é o laríngeo. Aí você tem o sexto chakra, que é o terceiro olho. Daí você tem o sétimo chakra, que é o coronário, aqui no topo da cabeça. E você tem o oitavo chakra, que ele é chamado de Ka. Ele fica uns 40 centímetros, salvo engano, aqui do coronário. E ele é como se fosse a porta para ter os downloads da supraconsciência, né? Então é mais ou menos isso em linhas gerais. Hoje a gente vai conversar que eu vou lendo alguma coisa e vou explicando, né, a função de cada um desses chakras ou centros de energia. Aí você fala, Carla, mas para que isso? Por que o livro está abordando uma coisa dessa? Porque a gente, no final desse capítulo, a gente vai fazer algo que é uma meditação que ela vale ouro, que vocês têm que guardar essa meditação. Não é só guardar, não. É fazer, é colocar em prática. Mas anote, preste atenção, volta essa. Não precisa nem salva esse vídeo, compartilha com quem você sabe que vai gostar, com essa playlist. Mas assim, o que tiver essa meditação vai ser impressionante, vai ser incrível para você. Aí você fala, mas por quê? Você tem um sistema nervoso autônomo e a gente acessa quando a gente entra no subconsciente. E aí a gente começa a mexer com esses centros e restaura a energia no corpo inteiro. A gente vai fazer uma meditação ao final desse capítulo que vai ser justamente isso. Agora a gente está compreendendo, entendendo como funciona cada centro de energia. Ai, Carla, mas eu preciso disso, eu não podia ir direto. Eu poderia. Vamos supor que você fosse uma pessoa que não questionasse muito, né? Que não quisesse ler o livro. Tem uma. Cabelinho pra lá, né? Mas tudo bem. Que você fosse uma pessoa que não quisesse. Ai, Carla, eu acredito super que vai dar para melhorar a minha saúde. Eu não quero todas as explicações, então você vai lá para o final. Eu duvido que senão você não estaria aqui. Mas se for o caso, então vai lá já direto na meditação, quando ela for postada. Você vai ver que o título está lá, se bem que tem vídeo ainda que eu tenho que dar o nome ali do título, acho que nem todos estão. Mas eu vou organizar isso, os que não tiverem, e quando estiver postado eu coloco meditação. Você vai trabalhar nesses chakras, a sua atenção voltada para eles, né? Não precisa saber o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, mas a partir do momento que você vai trabalhando cada um deles, né? A energia vai subindo, vai se liberando, e aí você vai ficando cada vez mais vibrando de uma forma adequada e sem obstrução, né? E isso significa cura para todas as doenças que você pode imaginar e as que você não imaginou, né? Mas que você vai saber qual, porque de repente você está com algum problema ou uma pessoa que você conheça. Mas lógico que aqui quem está nesse canal é porque gosta de acompanhar, gosta do teor, às vezes não vai ter aquela paciência de estar lendo o livro inteiro, e se tiver melhor ainda, porque isso seria uma introdução para saber sobre o assunto, depois procurar. Esse material sobre falar dos chakras, o que cada um faz, vocês vão encontrar em tudo quanto é lugar que vocês queiram, né? A diferença aqui é a meditação que vai ser abordada, a compilação do material, as práticas que o Dr. Joe Dispenza proporciona para os alunos dele, e o que a gente está, então, retomando aqui, né, dele, retomando aqui para fazer junto com vocês. Bom, então vamos lá. O que ele começa falando aqui, ó? Eu estou nessa página aqui, que é a página 135, caso vocês querem dar uma olhada no livro, né? E aí tem esse bonequinho que eu tinha feito, ó, tá vendo? Os três inferiores, depois aqui do coração, os três superiores e o oitavo aqui, tá? Vamos ver cada um deles. Então, de baixo para cima, pensando no primeiro, né? Que a gente vai começar. Mas antes ele tá falando em linhas gerais. Como você viu no segundo capítulo, quando a consciência ativa o tecido neurológico, cria a mente. O que é a mente? É o cérebro em ação. Então, por que o cérebro em ação? Nós temos várias redes neurais. O que são essas redes neurais?
Os neurônios, eles fazem sinapse com os neurônios vizinhos. Mas essa ligação não é aleatória. Ele vai gravando as coisas e um neurônio vai se ligando ao outro e vai armazenando informação. Depois, informações similares são armazenadas próximas, né? Então você vai fazendo aquelas redes neurais. Quanto mais você lembra, mais você ativa. Então a consciência, quando ela traz uma memória que está no subconsciente ou na supraconsciência, tá? Porque aqui a gente vai trabalhar o neocórtex com memória de curto prazo. E a gente pode pensar em termos metafísicos, né? Porque na verdade a ciência atual ela não vai explicar, a gente teria que ir para a filosofia perene para dizer aonde estaria alojada essa toda a memória que a gente nem tem acesso, não lembra que o que aconteceu ou com detalhes, seria isso, estaria no subconsciente, que seria a mesma coisa do que, na verdade, algo, registro acástico, né? Onde estaria gravado que a gente não teria esse acesso aqui. Né? Mas isso é polêmico, eu não quero que as pessoas acreditem ou confiem em mim para tá ali fazendo enfrentamento, até porque esse canal aqui, acho que vocês já perceberam que a gente está vendo de uma forma metafísica, mistura ciência, Dr. Joe Dispenza, por exemplo, ele sempre gostou muito de enfatizar, explicar pelo que a ciência diz, mas ele também traz o outro viés, né? Então a gente combina um pouquinho de cada coisa. Mas o fato essa explicação até que eu estou dando para vocês sobre a supraconsciência e aonde estaria essa memória que a gente não tem como to recall, né? Como chamar, como seria do Quantum Healing, né? Do Beyond Quantum Healing, da minha formação, né? Então, eu acabei estudando isso e dessa forma metafísica, né? Também informações de leitura de registro acástico e coisas similares, onde a gente aprende dessa forma e eu acredito que é muito adequado, porque como que eu vou ter lembranças de vidas passadas, não estaria aqui nesse corpo, mas estaria em outro corpo, né? Um corpo que não é físico, estaria armazenado no astral, minimamente no astral, né? Porque eu não sei se é exatamente assim que a gente poderia dizer. O astral seria o primeiro fora daqui, né? Então mas não vamos tão a fundo porque esse não é o propósito agora. Então, quando ele fala a mente é o cérebro, para os fins que a gente estuda, para o material que a gente visualiza, como eu estava dizendo na aula passada, para ser uma coisa bem superficial, mas que faz sentido, a consciência ela é anterior a esse corpo, ela cria todas as coisas, o corpo ele é fruto da consciência, né? A consciência ela não é um subproduto do cérebro, ao contrário, o cérebro é um subproduto de um arranjo da consciência. E aí, a partir do momento que a consciência, como luz, como vida verdadeira, sem corpo, sem nada, vai ativar, vai dar um comando para o cérebro, o cérebro que é a forma como a gente funciona aqui, com a possibilidade de racionalizar, interpretar todos os estímulos que chegam, tanto externamente aqui, através dos 5 sentidos, quanto os estímulos que chegam de outra dimensão, né, ou outras dimensões. Então, a gente vai ativar com essa energia que vem da consciência o tecido cerebral e aí disso vai ativar as redes neurais que vão fazer os pensamentos ativos nessa dimensão e a isso se dá o nome então de mente. E nós teríamos mini cérebros, que seriam então cada um dos chakras é formado de células neurais, além de ter as glândulas próprias, uma lógica própria, né? A gente vai ver aqui então. Então, mente é o cérebro em ação. O que mais que a gente tem aqui? Por exemplo, quando o primeiro centro, sede das glândulas reprodutivas, é ativado com energia, a mente deste tem objetivo e intenção muito específicos, né? Quando você... Esquisito isso aqui. Isso aqui não precisa ler, não. Então, olha só. A mente localizada naquela área específica do corpo, por meio do seu mini-cérebro, opera no nível subconsciente por meio do sistema nervoso autônomo. Então, esse mini-cérebro, ele tem um centro de energia que ativa as glândulas relacionadas, que por sua vez ativam os hormônios correspondentes, que sinalizam as substâncias químicas apropriadas
para alterar o estado emocional e fisiologia do corpo. Então, olha que trabalho que tem. Meu cachorrinho que veio chorar. Olha o trabalho que tem todo, né? Então, olha que interessante. Você tem um estímulo que é da sua consciência, que vai para o teu cérebro, que vai fazer a mente. Essa mente vai ativar, né, junto ali os mini cérebros ou as mini mentes né, do sistema nervoso autônomo, e aí cada uma delas que for ativada vai fazer o papel que lhe cabe, como a gente estava conversando, por exemplo, para a alimentação, que você vai ter os sucos gástricos e toda a preparação para que o estômago e o sistema digestivo por completo possa receber um alimento, a questão também do sistema sexual, como preparar o corpo de forma fisiológica para o ato sexual, né? E por aí vai. Então são os exemplos primários, né, iniciais dos primeiros centros de energias ou chakras, né, como são conhecidos. Aí aqui ele fala assim, ó, de fato, 95% do hormônio do bem-estar, a serotonina, não se encontra no cérebro, mas no intestino. Isso aqui é só uma curiosidade, mas falando sobre um dos centros, né? Isso aqui, deixa eu ver, papapá. Então, confiar nas vísceras significa confiar em nossos instintos. É quase como se o nosso corpo e o cérebro desse centro pudesse suplantar nosso cérebro e mente pensantes, analíticos e racionais. O que acontece? Então, ele está falando da importância de você prestar atenção em cada um desses centros, porque ele tem uma lógica, porque ele tem algo. E uma coisa que a gente tem visto bastante, né, que a gente desconsiderava, gente, é tanto pelo de cachorro, pelo amor de Deus, eu vou fazer carinho nela, vem muito pelo, vocês não têm noção. Mas aí, voltando aqui, que a gente desconsiderava o intestino, né? E atualmente muito se tem falado dele como segundo cérebro. E uma das coisas é porque ele é responsável pela serotonina, né? A serotonina nos traz muito bem-estar. Mas não é só isso. O tanto de células neurais que ele tem, né? E o tanto que ele é responsável por diversas coisas é muito louco, né? A gente pensar que o sistema digestivo final, como que ele absorve, como que ele faz a questão hormonal, né? Como ele absorve várias substâncias importantes, como que ele transmuta, como que ele transforma e como que a gente se relaciona com o mundo e como que a gente se sente, né, nessa relação com o mundo a partir do funcionamento dele. E tem até uma coisa que fala também, né, quando a pessoa tem enfesada, né, que ela tem fezes acumuladas ali, que ela tá brava, né, porque que não está funcionando ali o intestino de forma adequada. Bom, o que mais que acontece que aqui é interessante? Aí ele está falando aqui, quando você age com o coração, né? Lembra que era aqui, ó, no externo? Então é o quarto chakra, né? Ou o chakra cardíaco. Então ele fala assim, quando você está agindo com o coração, você tende a ser mais cuidadoso, gentil, inspirado, altruísta, compassivo, generoso, grato, confiante, paciente. Então, olha que legal, né? As qualidades ali do coração. Ou seja, não é que só o coração não é um órgão, né? Mas essa inteligência que vem do coração. Quando o mini cérebro recebe informação, ele manda instruções e mensagens aos órgãos e tecidos localizados naquela parte do corpo e você emite energia amorosa a partir desse centro específico de informação. Ok, o que mais tem aqui interessante? Vamos ver. Conheça melhor os centros de energia. Agora a gente vai um por um, tá? Primeiro, o centro de energia governa a região dos órgãos sexuais. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler o que é mais importante aqui. O que ele tem a ver, assim, o que é mais legal, assim, legal, né? Não sei se é legal a palavra certa, mas ele tem a ver com a reprodução e com a procriação, né? Excreção também, sexualidade, identidade sexual. E aqui tem a ver com a criatividade, a gente pensa que, assim, como assim? Porque se tiver estagnada essa energia do primeiro centro, né, que é o centro responsável pela procriação, sexualidade, né, se tiver bloqueado, a sua criatividade também vai estar bloqueada. Porque quando você pensa assim, ó, nesse bonequinho aqui, que daí você pensa nos 8 chakras, né, que tem então esses 3 aqui, mais um aqui, mais 2, mais um. Quando você pensa que na realidade, qualquer bloqueio que tenha, tem que ser desfeito, porque tem que subir, tem que circular, tem que ir de baixo para cima e de cima para baixo. Quando isso acontece, você consegue verdadeiramente não só ser feliz, como cumprir a tua missão na Terra,
como você se livra dos bloqueios para que essa energia importantíssima, ela corra, ela flua de uma forma que você tenha uma vida satisfatória e benéfica para quem te cerca. Então, cuidar de si mesmo é o maior presente que você pode dar para qualquer pessoa no universo, porque você, a partir do momento que está se cuidando de uma forma real e verdadeira, porque a gente tem uma sociedade muito hedonista, então, é legal você dar um presente, é legal, mas se a gente ficar só nessa esfera materialista e cuidando de necessidades que não são reais, mas que são criadas pelo ego, por mais que seja legalzinho fazer isso, a verdade é que você não está olhando para dentro e não está cuidando do que é essencial. E quando você cuida, aí você consegue ter a realização na vida, né, em todos os setores. Mas vamos lá, então. Então, o primeiro, quando ele fala assim, só voltando aqui para poder concluir o primeiro centro, que, tipo, traumas, abuso sexual, né? Uma pessoa que sofreu abuso, que ela teve um trauma com a parte sexual, coisas assim, ela tem um problema com a imaginação, ela tem um problema com a criatividade muito grande, né? Então tem que ter um desbloqueio nessa área, né? Então, quando está em equilíbrio, olha que legal, sua energia criativa flui com facilidade, você está enraizado em sua identidade sexual. Então, assim, a identidade também, né? Quem você é como mulher ou uma pessoa como homem, e aí eu não vou entrar em detalhes sobre essa grande inversão que tem acontecido na Terra, né? Então a gente, não vou julgar nada, nem ninguém, quem sou eu para fazer isso, eu só acho que quando a gente para e pensa que pode existir um número mínimo de pessoas, porque a gente não sabe as razões pelas quais, eu acho que tem diversas, eu sempre pensei nisso, que as pessoas podem realmente entender que estão no corpo errado ou diversas coisas acontecerem. Mas o grande problema é quando a exceção vira a maioria, porque você tem que ter um número diminuto de situações que estão um pouco fora da curva, diferente do que a biologia colocou. Quando você tem um número muito grande de pessoas, aí fala, opa, mas tem alguma coisa esquisita, né? Então é bom a gente pensar, mas eu não vou falar algumas palavras aqui para que eu não tenha problema com o algoritmo, e não é um preconceito, é uma questão de falar, puxa, mas será que o desvio está correto? Eu coloco até como questão para vocês pensarem, né? Quem tem opinião sobre isso, porque eu acho um pouco estranho, já que, né, quando eu era mais nova, usualmente a gente não ouvia falar, e agora parece que muita gente pensa sobre isso e sofre com essa situação. Então, será que a gente não tem um desequilíbrio no primeiro chakra? É só uma colocação, né? Então, aí para que as pessoas pensem. O segundo centro de energia fica atrás e ligeiramente abaixo do umbigo, né? Governa os ovários, útero, cólon, pâncreas e parte inferior das costas. Tem a ver com o consumo, digestão, eliminação e quebra do alimento em energia. Bom, o que é esse aqui, né? Esse centro de energia também é relacionado a redes e estruturas sociais. Então, pensa que quando o segundo está em desequilíbrio, ele fala aqui, de sucos digestivos e enzimas. Então, você tem, vamos supor, uma digestão ruim, ovário, útero. Então, tem diversas coisas que depois vocês podem dar uma olhadinha e anotar. Mas, olha, se ele tiver esse centro de energia em desequilíbrio, você vai ter problema com estruturas sociais, relacionamentos, sistema de apoio, família, culturas e relações interpessoais. Então, um consumo excessivo das coisas ou problema em eliminar, né, as coisas. Sabe aquelas pessoas que são acumuladoras? Ou então que tem problema de eliminar as fezes também. Se bem que a excreção ela está no primeiro patamar. Mas seria uma coisa de guardar, de consumir muito, de não ter esse equilíbrio sobre o dar e o receber. Estaria mais ou menos aqui, né? Que pode ser tanto na questão física quanto a questão de relações que a gente estabelece. O terceiro, quando você está em equilíbrio, só concluindo aqui, desse segundo chakra, o segundo centro de energia, você sente seguro no seu ambiente, no seu mundo, tá? Terceiro centro de energia é onde se localiza a cavidade do intestino e seu plexo solar. Governa o estômago, intestino delgado, baço, fígado, vesícula, glândulas adrenais e rins. Os hormônios associados incluem adrenalina e cortisol. Isso aqui é também chamado do plexo celíaco ou plexo solar, que eu acabei de falar, né? Ele está associado com a força, com a vontade, vaidade, controle, impulso,
agressividade e dominância. Então, é o centro da ação competitiva e do poder pessoal, da autoestima e da intenção dirigida. Então, imagina quando você está centrado, porque o ideal é assim, ó, a gente respira muito mal e a gente coloca todo o desequilíbrio da gente, fica aqui nos ombros, ó. Eu tô nervosa, contraio aqui, solta. O ideal é você contrair aqui, respirar bem, com consciência, né? Inalou, soltou. E aonde está a tua atenção? No plexo solar. Quando você faz isso, né? Então aqui está a tua força de vontade. Se houver um bloqueio, você tem um problema, né? Aqui, como você controla e tem tranquilidade no trato com outras pessoas e não cede à agressividade ou impulsividade, quando você está com equilíbrio no plexo solar. Quando o terceiro centro está em equilíbrio, você usa a vontade e o impulso para superar o ambiente e as condições de vida. Então aqui, gente, tudo isso aqui, se você estiver em equilíbrio, não é vitimista. Você tem o impulso de fazer aquilo que é necessário e você tem a vontade para fazer isso. Então, o motor, né? A vontade é que é o motor que te direciona à ação, né? E o impulso te tira do lugar para que você realize. Então aqui, diferentemente do segundo centro, esse é naturalmente ativado quando você percebe que seu ambiente não é seguro ou é imprevisível, de modo que você precisa se proteger, cuidar da sua tribo e de si mesmo. O terceiro centro também fica ativo quando você quer alguma coisa e precisa usar o corpo para consegui-la. Então, pensa na importância, esses três aqui, é mais uma questão de sobrevivência, de reprodução, de alimentação, né? Das necessidades básicas de inter-relação, né, para um atender a necessidade do outro. Então você está falando em questões mais instintivas nesses três níveis, mas não significa que são ruins ou menos dignas, significa que são necessárias, assim como o ego é necessário, são necessários esses centros de energia para que a gente sobreviva e faça o que é preciso, o que é necessário para proteger a nossa vida, seja através dessa vontade, né, para a gente conquistar aquilo que é necessário, para poder ter um teto, para poder ter alimentação e outras coisas que o valham, como para reprodução, como para se alimentar de forma adequada e por aí vai, né? E só que aqui, quando a gente vai subindo do quarto centro de energia para cima, é que são os superiores. E aí é interessantíssimo, porque se estiver bloqueado lá embaixo, não vai atingir aqui. Então, você precisa ter uma vida satisfatória e atender as necessidades primárias, né, que você tem para poder subir, liberar e subir. E depois você usa também combinado as coisas. Olha, eu tenho muito amor aqui, né, no chakra cardíaco, mas ele necessita de ação. Então eu tenho que voltar lá embaixo, né, para pegar do terceiro, do plexo solar, para alinhar e fazer com que aquilo que eu entendo necessário, porque o coração orientou, né, passou por outros filtros, mas aí vai ali e desce para ter ação correlata. Então, tudo é equilíbrio e trabalham de forma conjunta, né? Não é só uma via que sobe em forma reta e desce em forma reta. Isso é mais para um aprendizado nosso. Tudo bem que a energia, sim, ela sobe, né? Mas, assim, é ativado aqui para ser ativado ali, ativado aqui, ativado, tipo, vem de lá, de cima, ativa aqui, ativa aqui. É um exemplo, tá? Ativou o coração pro plexo solar, aí voltou, então pode ser uma coisa meio maluca, assim, dependendo do que se quer realizar. Que mais que a gente tem aqui? Então, esses primeiros centros, 3 centros, eles são de sobrevivência, como eu acabei de falar, né? E eles refletem a nossa natureza animal ou humanidade. No quarto centro de energia, saímos do egoísmo para o altruísmo, que é esse aqui, o chakra cardíaco. Esse centro está associado a emoções de amor e cuidado, nutrição, compaixão, gratidão, reconhecimento, bondade, inspiração, altruísmo, integridade e confiança. É onde se origina a nossa divindade, é o assento da alma. Quando o quarto centro está em equilíbrio, nos preocupamos com os outros e queremos trabalhar em cooperação pelo bem maior da comunidade. Sentimos um amor genuíno pela vida, nos sentimos inteiros e satisfeitos com quem somos. Quantas pessoas que vocês conhecem que têm a energia desativada do primeiro, né, quiçá do segundo ou terceiro, para o quarto chakra,
Pensa, para e pensa. Ou então, as pessoas podem ter episódios, né, do quarto chakra, mas que voltam logo e ficam paralisados, geralmente estagnados nos inferiores. Então, é uma coisa, makes me wonder, né? Tipo, faz a gente pensar. Então, o que a gente precisa consertar? Vamos lá, o quinto campo de energia. Só um pouquinho para responder, o que precisa consertar é ter consciência disso tudo aqui e fazer a meditação, que vai resolver. Mas vamos lá, quinto campo de energia. Eu vou ver se eu consigo ir até o sétimo para terminar isso aqui, ou o oitavo, e aí a gente para, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. O quinto campo de energia está localizado no centro da garganta, que é o laríngeo aqui, tá? Governa a tireoide, paratireoide, glândulas salivares e tecidos do pescoço. Ele governa, né, o metabolismo do corpo e os níveis de cálcio em circulação. O plexo nervoso governado por esse centro é o plexo da tireoide. Esse campo ele está associado à expressão do amor que você sente no quarto centro. Então, olha que legal. Então, aqui, né, aqui ó, no externo, que tem o plexo cardíaco, você sente todas essas emoções maravilhosas e aqui você expressa essa verdade do seu coração, certo? Então, aqui você fala a sua verdade e fortalece pessoalmente sua realidade por meio da linguagem do som. Quando o quinto está equilibrado, você verbaliza, né, a sua verdade presente, o que inclui a expressão do seu amor, como é que você está expressando através da fala, né? Você se sente tão satisfeito consigo e com a vida que simplesmente tem que compartilhar os seus pensamentos e sentimentos. Então, isso já é uma realização, né? Então, você chegou, você subiu, está aqui, você já está realizado. E aqui, quando isso não está bloqueado, não teve bloqueio nenhum até chegar até aqui, então você está colocando a sua voz no mundo, aquilo que você está, a sua experiência, que é única, a sua vivência. Olha que maravilha. O sexto centro de energia está localizado no espaço entre o fundo da garganta. Opa, peraí. Que é a parte de trás da cabeça. Oh. É que na verdade ele vai refletir aqui para cá, ó. Ele governa a glândula pineal. É que ele vem daqui, ó, a pineal que estaria aqui, e que ele vai numa linha reta, mas que ela é inclinada. Que ela vai. Ele não está fazendo esse desenho, mas a gente sabe, né? Que vai para o terceiro olho aqui. E a glândula pineal é a correspondente. É associada à porta para dimensões superiores e à mudança da sua percepção, de forma que você consiga ver além do véu, enxergar a realidade de forma não linear. Olha, gente, que riqueza aqui, né? Então, tudo aquilo que a gente consegue ver sem precisar se deslocar, por exemplo, para a evidência, então é quando é ativado isso aqui, ó, terceiro olho, tá bom? O que mais tem de interessante aqui, ó? É o lugar onde o alquimista em você desperta. Olha que riqueza aqui, hein? Ele secreta os hormônios de serotonina e melatonina, porque eu estava pensando duas coisas ao mesmo tempo, por isso que eu errei aqui. Então, a glândula pineal, hein? Serotonina e melatonina. Quando essa glândula está equilibrada, o cérebro funciona de maneira clara, você está lúcido, mais consciente dos mundos interno e externo, vendo e percebendo mais a cada dia. O sétimo centro aqui, ó, é o coronário, tá? Que é a coroa, dita coroa. O sétimo centro de energia fica no centro da cabeça e inclui a glândula pituitária. Essa glândula foi chamada de glândula mestra, porque governa e cria harmonia em uma cascata descendente desde o centro do cérebro para as glândulas pineal, tireoide, timo, adrenais. É que eu tô fazendo aqui, já não dá para vocês verem, né? Adrenais, peraí. É que aqui eu perdi, porque eu fui dar risada, conversar com vocês, olhar aqui para a tela, né? Pancreática e até as glândulas sexuais. Então, imagina que vem uma cascata aqui, né, do sétimo centro de energia da glândula pituitária, por isso que ela é chamada de glândula mestra, que vem secretando para todas as outras glândulas. É o centro do corpo onde você experimenta a sua maior expressão de divindade. E é verdade, gente, quando isso aqui está aberto, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é maravilhoso, porque aí você abre e vê o quanto a nossa inteligência aqui é mesquinha e pequenininha, perto de uma inteligência de expansão de consciência, quando a gente pensa não sozinho, mas com uma abertura, possibilidade material e talvez outras entidades, não sei dizer exatamente o que acontece, mas assim, você vê que você não pensa sozinho, você vê que é como se fosse uma grande internet, muito rápida, maravilhosa, mas que vem do Criador. Então não é isso que é copiado aqui no plano das inversões, que a gente tem que ter cuidado, que ajuda a gente, mas que não é Deus, né? Então, vamos lá. O que mais que eu anotei aqui? Tô quase acabando, prometo. Quando essa glândula está em equilíbrio,
que é a pituitária, você está em harmonia com todas as coisas. O 8º centro de energia se localiza, isso mesmo, ó, cerca de 40 centímetros acima da cabeça. Aqui, que legal. Aqui, ó. Aqui não parece ter 40, né? Parece ter uns 10. Mas aqui, então, 40 centímetros acima da cabeça e é o único não associado a uma área do corpo físico. Os egípcios o chamavam de Ka, representa a conexão com o cosmos, o universo todo. Quando esse centro é ativado, você se sente digno de receber. E isso abre para insights, epifanias, compreensões profundas e downloads criativos de frequência e informação que entram em seu corpo físico e cérebro, não a partir de memórias armazenadas no sistema nervoso, mas do cosmos, do universo, do campo unificado, ou seja lá como você queira chamar esse poder maior que o eu individual. Acessamos os dados e a memória do campo quântico por meio desse centro. Galera, bom demais, né? Eu adoro isso aqui, porque isso aqui é vida, isso aqui é o caminho para a maestria, isso aqui é o treinamento Jedi, né? Olha, o que a gente vai fazer na outra semana, só para vocês ficarem curiosos, que vai ser muito legal, evoluindo a nossa energia, ó. Esse aqui, a gente está na página 140, e aí a gente vai falar dos bloqueios em cada um desses chakras. A gente vai preparar tudo aqui para fazer, falar sobre as energias estagnadas e como ficam, e aí como eu vou passar a semana que vem, se Deus quiser, na terça ou na quinta, eu acho que quinta, essa meditação que vai ser dos centros de energia, para que a gente limpe, desbloqueie e consiga ter uma vida que vai ser totalmente diferente, tá bom? Ó, um beijão para você, muito obrigada, se você gostou, compartilha, curte, isso é muito importante para mim, eu não tô colocando dinheiro no canal, não tô podendo, tem época que a gente pode, tem época que não pode, porque eu tô fazendo outros projetos, outras coisas, trabalhando bastante em vários, mas eu não vou deixar jamais esse canal, porque eu adoro fazer isso, adoro estudar e compartilhar esse conhecimento, tá bom? Então, se vocês gostam, me mostra que vocês gostem, por favor. Beijo. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Tem um bichinho aqui, ó, só pra vocês verem, que ela acabou de pular e ela quer sair, ela tá enlouquecida. Essa é a Alice. Alice! Dá tchau aqui, Alice, vem cá. Alice, cadê? Cadê a Alice? Alice, ó, ó. Ai, meu Deus, que bonitinha. E a Dadá chegou ali, Alice. É? Alice, olha aqui, olha aqui. Alice. Oh, meu Deus. É isso, gente. Tchau, tchau. Beijo, fui.